é uma série muito bem feita e que sabe muito usar todas as ferramentas possíveis para fazer os fãs rirem. Mas você sabia que uma dessas técnicas é de quebrar a quarta parede? Sabe todas as vezes que os personagens olham para a câmera, ou falam com a gente diretamente, ou comemoram alguma coisa? Isso é o que chamamos de quebrar a quarta parede. E é a quarta parede porque você tem as duas bordas da tela, como se fossem duas paredes. E aí o fundo da tela é a terceira. E aí a quarta parede é a tela. Já conhecia esse termo? Um exemplo bom quando isso acontece é no episódio Jogo de Espiões, em que a Bluey está agindo como a Bluey e não deixa a Bingo brincar do jeito que ela quer, o que faz a irmãzinha ficar triste e largar a brincadeira. Mais tarde, quando a Bingo volta para a brincadeira e Bluey deixa ela controlar a mente dos pais, todos eles olham diretamente para a câmera antes de a imagem ficar em primeira pessoa para a gente ver o que a Bingo está fazendo. Este momento que eles olham para a câmera é a quebra da quarta parede. Então, toda vez que alguém falar isso, agora você já sabe o que é. E também aprendeu que não é esse tipo de quebra de parede aqui. Então, imagine que Bluey é um personagem de Smash, pois hoje vamos quebrar muitas paredes com todos os exemplos em que o show faz isso, aqui no canal Planeta Team. Uma quebra de quarta parede recorrente que acontece praticamente em todo episódio é quando eles jogam os braços para cima e comemoram juntos dizendo "Hurray!". Não sei se você notou, mas todas as vezes em que eles fazem isso, os personagens estão olhando para a câmera. Isso é muito da hora porque parece que eles querem comemorar junto com a gente. E eu não sei você, mas sempre que estamos fazendo um vídeo de Bluey aqui no canal, várias vezes já me vi fazendo hurry, junto com os personagens também. Que tal se a gente fizer junto com eles agora? Está preparado? Se você conseguiu fazer certinho junto com a gente, digita aí nos comentários #Hurray pra gente saber. Existem vários momentos em que os personagens olham confusos para a câmera. Às vezes é apenas pela confusão de não saber o que está acontecendo. Ou às vezes é como se o personagem quisesse dizer telepaticamente para o público algo do tipo: "Você tá vendo isso também?", como no episódio em que Bluey e Bingo estão brincando de serem duas idosas e elas querem comprar feijão da Tilly. Em certo momento, Rita, que é a versão idosa da Bingo, tenta roubar os feijões da loja da Tilly e sai correndo quando é pega no flagra, o que faz ela tropeçar na lata e cair de costas no chão. Olha a cara da Tilly, enquanto ela olha para a câmera como quem diz: "Alguém aí tá entendendo isso?". E aí a Bingo simplesmente levanta e começa a fazer a dança do fio dental. A energia caótica dessas duas é demais. Outro bom exemplo de personagens olhando para a câmera é no episódio Nascido Ontem, em que Bluey e Bingo estão brincando de exploradoras da natureza e precisam que Tilly ou Bandit fiquem de quatro e se comportem como animais selvagens, para elas tirarem fotos. Bandit se nega porque acha uma ideia ruim, mas o que ele fala acaba dando uma ideia pior ainda para elas. E aí ele olha para a câmera e pergunta: "Será que já é tarde demais para ficar de quatro?". Cara, todas essas cenas em que eles olham para a câmera ou falam com ela, me dizem o quanto os criadores de Bluey são fãs de The Office, pois a primeira coisa que eu lembro são essas cenas do Jim olhando para a câmera quando algo intancável está acontecendo. Outra boa quebra de quarta parede nesse mesmo episódio acontece no começo desse diálogo, pois Bandit chega na sala dizendo em voz alta: "Bandit entra na sala", da mesma forma que é feito em roteiros de peças de teatro, em que os personagens sempre são anunciados dessa forma nas páginas. Eu acho isso muito engraçado, porque mostra não só que o Bandit tem um bom senso de humor, mas também que quem escreveu esse episódio também, porque é bem mais legal fazer assim do que só fazer o Bandit entrando normalmente na sala. Uma das quebras de quarta parede mais engraçadas da série é quando no episódio Cabeleireiras, Bingo tem dificuldade de expressar suas ideias e Bluey fica falando por cima dela. Tilly tenta fazer Bluey perceber que eles têm que ouvir Bingo enquanto ela gagueja e encontra sua voz, e durante todo esse processo, Bandit se torna mais um cliente do salão de beleza das meninas. Bluey inventa na brincadeira que ele está cheio de piolhos, e depois de tomar banho frio e ser espancado pelas duas na missão de acabar com os piolhos, Bluey finalmente deixa Bingo encontrar sua voz. Ela diz que quer pendurar o Bandit de cabeça para baixo na árvore, enquanto elas jogam bexigas de água na cara dele, e depois cobrem ele de farinha, e aí batem nos piolhos com raquetes. E aí Bluey, Bingo e Tilly comemoram com hurray, olhando para a câmera, porque Bingo encontrou a voz. E aí Tilly aponta que Bluey encontrou suas orelhas, pois deixou a Bingo falar. E hurray de novo. E aí a cena mais engraçada, Bandit, no chão, ouvindo tudo isso, sabendo o que vem pela frente, faz o hurray. Mais desanimado de todos.
Cara, essa cena é muito engraçada, coitado do Bandit. O cara tem que ser um bom pai mesmo pra topar fazer isso tudo, viu? Se você concorda que Bandit é um paizão, então clica no botão de assinar o canal e lembra de ativar o sininho também. Você tem dificuldade de brincar sozinho? Pois Bingo tem. Essa é a aventura dela naquele episódio em que ela fica sozinha sem a Bluey em casa e precisa aprender a se divertir sem companhia. Todas as brincadeiras que ela tenta fazer envolvem outra pessoa, e ela fica se frustrando uma vez atrás da outra sempre que percebe no meio do caminho que a brincadeira não vai dar certo. Num certo momento ela tenta brincar de "eu espio com meus olhos", em que você dá dicas de alguma coisa para as outras pessoas adivinharem o que você espiou, mas você adivinhou. Ela está sozinha, não tem como alguém adivinhar. E aí ela quebra a quarta parede quando percebe que isso não vai funcionar. E mesmo assim, ela esclarece dizendo pra gente: aliás, a resposta é o tapete. Você tinha adivinhado o que ela estava falando ou não? No episódio Cócegas, as meninas têm uma ideia divertida, para elas, de uma brincadeira de cócegas. Assim que escuta isso, Chili já sai correndo da sala para não sobrar para ela também. As crianças continuam insistindo para o pai brincar com elas, mesmo que Bundy só queira ficar no sofá descansando. Acontece que, assim que Bluey e Bingo olham para a gente e tentam falar o nome do episódio, Bandit interrompe as duas e atrapalha a abertura. É muito engraçado. Quebra totalmente a expectativa porque você sempre espera que elas falem o nome do episódio. Olha a carinha delas olhando para nós, tentando falar o nome do desenho, mas o pai as interrompe. Fiquem tranquilas, garotas. Mesmo cansado, seu pai nunca decepciona, especialmente porque vocês usam um golpe baixo, a carinha fofa. E depois de muita pressão e de dizer que o pai não as ama e que ele nunca brinca com elas porque tá sempre trabalhando, as meninas conseguem brincar de coceguinhas de caranguejo. E aí o nome do episódio surge. Essas meninas sabem conseguir o que querem, até o próprio Bandit reconhece. Se você que está assistindo ao vídeo é pai, tenho certeza que já passou por algo parecido. Conta pra gente aí nos comentários também. Outra quebra de quarta parede muito engraçada é no episódio Histórias da terceira temporada. Aqui as crianças estão brincando com massinha na escola, e Indy está super empenhada em fazer um cavalo, só que ela não sabe direito a aparência de um cavalo, e acaba fazendo uma vaca. Ela discorda, mas todo mundo diz que é uma vaca, porque tipo, assim, olha pra isso, é claramente uma vaca. Aí ela fica super triste e desiste, e diz que nunca mais vai fazer nada com massinha. Não ajuda nada que o Winton está do lado brincando de fazer cocô com a massinha. Calypso está ajudando ela como se estivesse contando a história da Indy, e diz que a história acabou por ali mesmo, e Indy não gosta desse final. E aí os créditos finais começam a passar, mesmo sendo o começo do episódio. Isso é estranho, né? Indy diz que não gostou do final, e Calypso fala pra Indy contar a história, enquanto isso o Winton aparece na tela e começa a bater nas letras e destruir os créditos. Indy topa contar a história, e o Winton pede pra ele ficar fortão, e aí ele fica super bombado, parece até um filme do Zack Snyder agora, de tão forte que ele ficou. O que é legal da quebra de quarta parede desse episódio não é apenas isso da tela final e dos créditos, mas sim que vários narradores tomam conta do episódio ao mesmo tempo. E é muito legal ver na prática como a mente de uma criança funciona na hora de contar histórias. Porque do nada o Winton fica bombado, aí ele flutua, aí ele vira um carro, e no final, para comemorar, ele solta até raios das mãos. Esse episódio tem tantas camadas como uma cebola, ou um ogro. Quero ver quem entendeu essa referência nos comentários. Mas o exemplo mais inteligente de todos é o do episódio Marionetes, em que Bluey e Bingo estão fazendo birra para comer. E aí o Bandit tira do bolso o conhecido amigo Unicórcio. Bandit começa a dinâmica do episódio usando a má educação do Unicórcio para fazer as meninas serem bons exemplos para ele, mas logo a própria energia caótica do Bandit toma conta, e as coisas se transformam em algo diferente. O Unicórcio se apaixona pela Chili, o que é um jeito muito esperto do Bandit de poder paquerar e elogiar a própria esposa se você parar para pensar. E aí o Bandit, esperto que só ele, consegue trazer as meninas de volta para o objetivo principal de educá-las sobre alimentação saudável e higiene pessoal, fazendo elas ajudarem o Unicórcio a escovar os dentes, tomar banho e comer de forma saudável, porque são coisas que a Chili gosta. Eventualmente, claro, o Bandit estraga tudo e as meninas demonstram saber que o Unicórcio é apenas uma marionete controlada pelo Bandit, por mais que elas continuam conversando com ele como se ele fosse real mesmo assim. E aí vem a cena que explodiu o meu cérebro a primeira vez que eu vi, que foi uma das melhores formas de quebra de quarta parede de todas e com certeza a melhor da série.
No finalzinho, quando Bluey vai dormir, o Unicórcio pergunta pra Bluey se ela tem certeza de que ela também não é um fantoche, e Bluey dá risada dizendo que aquilo não faz sentido. E aí os produtores fazem toda uma sequência de uma mão humana com um lápis aparecer na tela, que agora virou um programa de computador, em que vemos Bluey sendo animada por essa mão, como se ela fosse um fantoche, e cada movimento seu é feito por esse animador misterioso. E aí, quando ela acorda, vemos o mesmo movimento da Bluey que a mão programou ela pra fazer. E aí ela só fala, nossa, que sonho esquisito. Cara, na moralzinha, isso aqui foi muito, mas muito genial. E essas foram algumas cenas épicas de quebra de quarta parede em Bluey. Qual a sua favorita? Diz pra gente aí nos comentários. Continue assistindo mais sobre Bluey aqui no canal. Separamos mais 2 vídeos irados que estão na sua tela agora. É só clicar e manter a diversão rolando. Te vejo lá. Até mais!